Tá cansativo ver o Fluminense jogar assim, né? Mais uma porcaria de jogo. Não jogou nada hoje contra o Atlético Goianiense, não criou nada, praticamente nada. No segundo tempo teve ali uma melhora muito mais na correria, na força ali do que tecnicamente um jogo pensado, uma construção de jogadas. Mais uma atuação ridícula, jogando contra o lanterna absoluto do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, praticamente um time rebaixado, que não tinha nenhuma perspectiva em relação ao jogo de hoje. O Fluminense deu esperança para o Atlético Goianiense acreditar aí que pode ainda ter qualquer sobrevida na Série A. E se continuar jogando assim, a gente vai ser passado pelo Atlético Goianiense também, tá? Porque o Fluminense hoje joga como um time rebaixado. E não vem dizer que assim, que a culpa é lá do Fernando Diniz no começo do ano. A culpa não é só do Fernando Diniz, tá? Para mim, ele tem uma grande parcela de culpa, assim como a diretoria tem uma parcela de culpa, assim como o Mano Menezes tem uma grande parcela de culpa também, que coloca esse time para jogar sempre igual time pequeno. Você tá jogando contra o Atlético Goianiense, Atlético Goianiense. Por que você tem que jogar igual um time pequeno? Por que o Fluminense não toma o protagonismo do jogo? Por que o Fluminense não vai para cima, não cria jogadas, não coloca jogadores ali para jogar em profundidade, vendo que o Atlético Goianiense é um time extremamente fraco na defesa, extremamente exposto. Poderia ter jogado com um time muito mais ofensivo, mas escolheu jogar da maneira Mano Menezes de ser, da maneira morna. O Fluminense é um time que joga de maneira morna. E para mim, além do Mano Menezes, do Fernando Diniz, da diretoria, de todo mundo que fez aí essas escolhas, que determinou supostas prioridades, colocou o time para jogar lá de titular na Libertadores, sabendo que não tinha condição de jogar as duas competições, deixando o Campeonato Brasileiro de lado, que foi isso que o Fluminense fez, foi isso que a diretoria fez, desde lá do jogo contra o Grêmio, tá? Eu já falava, olha, se o Fluminense tiver que ser rebaixado para a Série B para jogar Libertadores, é melhor ser eliminado na Libertadores. E eu vejo também os canais grandes aí que cobrem Fluminense, que tem uma boa parcela de culpa também nessa situação, porque são extremamente oportunistas, tá? É gente que ganha para fazer transmissão, então te incentiva a achar que o Fluminense tinha que botar o time titular na Libertadores, te incentiva a achar que tinha que demitir o Diniz, vai te incentivar agora, por exemplo, a falar mal do Mano Menezes, que faz um trabalho com a cara do Mano Menezes, um trabalho médio, tá? Desde o começo, eu sempre falei, o Mano Menezes não é o técnico que o Fluminense tem que contratar, não é o tipo de técnico que eu quero ver treinando o Fluminense. Fiz um vídeo aqui, quando ele teve 4 vitórias seguidas ali, no melhor momento do Mano Menezes, eu fiz um vídeo dizendo que ele tem que ser demitido em 2025, depois que acabar o Campeonato Brasileiro, porque é um técnico sem protagonismo. É um técnico que joga para não perder e a gente não pode jogar para não perder. O Fluminense tem que jogar para vencer. O Fluminense tem que jogar com protagonismo. Tem um elenco que não é o melhor elenco do Brasil, não é, mas está ali entre as 10 folhas de pagamento mais altas do Campeonato Brasileiro. Tem ali no meio-campo um Paulo Henrique Ganso, tinha até então no começo do ano, até a janela de meio do ano, tinha o André, tem o Germancano que foi artilheiro do Brasil nos últimos 2 anos, tem o Cauã Elias, tem o John Arias, que é um dos melhores jogadores da seleção colombiana. Time, o Fluminense tem o Thiago Silva na zaga, elenco o Fluminense tem. O que falta é protagonismo, é vontade de vencer também, isso muito por conta dos jogadores que mostraram isso mais uma vez hoje. Ninguém jogou porcaria nenhuma, ninguém se entrega em campo. O John Arias, não dá para entender o que está acontecendo com ele. Eu não sei se por conta daquela situação ali, que um time da Turquia quis contratar ele, teve um desconforto entre ele e a diretoria. Eu sei que depois disso, John Arias não está jogando mais. Hoje, por exemplo, praticamente não participou do jogo. No fim do jogo ali, correu um pouco, tentou fazer alguma coisa, assim como todo o time do Fluminense parece que quis acordar ali no final do segundo tempo, mas foi um time neutro, tá? Um time médio, um time morno. O John Arias também fez parte disso. A gente pode dizer que salvou esse time do Fluminense foi o Fábio. Cara, mas a gente está falando do Fábio salvando o Fluminense contra o Atlético Goianiense. A gente chegou no nível onde a gente enfrenta o lanterna do Campeonato Brasileiro, o pior time disparadamente da competição, e ainda tem que contar com a sorte, com a arbitragem e com o VAR, para não sair com resultado pior. E falar em VAR, em relação àquela jogada ali do segundo gol, né? O primeiro gol foi anulado, o segundo gol foi validado. Cara, aquela bola é uma bola. É muito complicado dizer que a bola saiu ou que a bola não saiu. E também, cara, tem a bola saída ou não, tá? Não é isso que eu vou usar para justificar essa derrota do Fluminense hoje. Quem tem que justificar a derrota do Fluminense é o próprio Fluminense, que não jogou nada. E principalmente, na minha opinião, o Mano Menezes, que parece que já chegou no seu limite técnico, parece que ele já chegou no limite do que ele poderia fazer com o Fluminense, e eu acho que daqui pra frente é disso aqui pra pior. Eu não consigo ver nenhuma perspectiva de melhora, de mudança. O Mano Menezes é um técnico assim, volto a dizer, tá? Eu não sou um cara oportunista de falar que o Mano Menezes é um técnico horrível, porque nos últimos vídeos eu não falei isso.
Eu falei que ele é um técnico médio, que faz um trabalho suficientemente bom para a gente sair da zona de rebaixamento, mas que não é um técnico para ficar no Fluminense. Eu acho que, tecnicamente, o Mano Menezes já está no seu limite. O Fluminense vai jogar ali por uma bola contra um ou outro time, vai conseguir pontuar quando for possível pontuar, mas a gente não vai ver um Fluminense jogando melhor do que está jogando agora. Tá? A melhor fase do Mano Menezes foram aquelas 4 vitórias seguidas ali, e eu não acho que vai acontecer nada diferente disso. Eu não acho que vou ver o Fluminense jogando bem, sendo protagonista, enquanto ele tiver como técnico do Fluminense. Mas vamos ver a coletiva, vamos ver o que ele tem para falar e vamos comentar aqui também depois da coletiva um pouco sobre como foi o jogo de hoje, se ele vai usar como justificativa a bola do segundo gol, a bola que saiu, não saiu, mas que para mim não faz nenhuma diferença, porque mesmo que ela não tivesse saído ou que tivesse saído, tanto faz, a apresentação do Fluminense em campo foi com certeza ridícula e o Fluminense mais uma vez mereceu perder. Mas vamos ver aí o que ele vai dizer na coletiva. Boa noite, mano. A conta antes do jogo, para permanência, para chegar aos 45 pontos, era de 50% de aproveitamento, né? E agora essa conta fica um pouco mais apertada. Eu quero saber por que você acha que esse time consegue? O que te faz acreditar que esse time consegue chegar aos 45 com o trabalho que vem sendo feito? Boa noite a todos. A única coisa que se baseia em futebol é produção, né? Se a gente jogar os próximos jogos, como jogou os 15 primeiros minutos, como teve postura para jogar a segunda parte do jogo, com uma equipe mais organizada, a gente volta a fazer o que a gente vinha fazendo, jogos disputados, jogos parelhos, e volta a pontuar. Se a gente jogar como a gente jogou os 30 minutos finais do primeiro tempo, aí a gente não vai a lugar nenhum. Porque a gente voltou a se distanciar como equipe, ficou dois grupos jogando, um grupo lá atrás e um grupo lá na frente. Perdemos o meio campo, todas as bolas que caíram no meio campo nós tomamos um ataque. Então as questões são muito claras, tem que produzir para merecer. Então temos que ser uma equipe mais organizada, mais posicionada em relação a tudo aquilo que a gente quer fazer dentro do campo. Mano, aqui, jornada do outro lado. Aqui. Jornada KTO 1902. Quarta eu te perguntei, mano, lá na eliminação, após a eliminação contra o Atlético, sobre a atuação do time, que o Fluminense foi muito superado de uma maneira muito forte pelo Atlético Mineiro, e você até falou que trataria exceção como exceção. Pela sua frase aí agora, acho que, pelo que eu entendi, você entende que uma boa parte do primeiro tempo teve uma atuação semelhante à de lá. Foi superado com facilidade, só que hoje, evidentemente, por um time que tem menos investimento, numa situação muito mais complicada da tabela. A minha dúvida é assim, isso é muito diferente daquele Fluminense que você mostrou nas primeiras rodadas, com o Fluminense com sangue nos olhos, Fluminense que partia para cima, e é muito mais semelhante ao Fluminense do primeiro terço do campeonato, que era um Fluminense que aceitava muito as derrotas de uma maneira que incomodava muito o torcedor. Minha dúvida é assim, a que se deve esse comportamento como o de hoje, já que a gente está justamente na hora das decisões, era para justamente os jogadores estarem empolgados e não apáticos. A gente tende a achar que o futebol se resume a ter mais vontade ou a ter menos vontade. Não acredito que nenhum jogador entre em campo sem vontade de buscar o resultado. Mas a maneira que você vai buscar é muito importante. E tu tocaste num ponto que é o ponto que eu sempre deixo claro. Quando você não faz a tua parte como equipe, os outros fazem. Seja em que lugar da tabela estiver, seja com quantos milhões fizer o seu elenco, seja a sua capacidade de investimento. No Brasil é assim, né? Se o primeiro colocado não fizer bem o seu jogo, o último colocado ganha dele. E aí, então a gente precisa voltar a fazer bem o jogo que a gente quer fazer, tá? Acho que a gente está disputando menos o jogo, quando o jogo fica ruim. Quando o jogo fica bom, aí você tem volume, daí você escolhe como você quer construir o seu jogo. Nosso problema está sendo quando o jogo está ruim, quando nós temos menos bola porque estamos cometendo erros que não podemos cometer como equipe. É isso que nós precisamos resolver. Já falamos sobre isso no intervalo. Hoje eu falei sobre isso com a equipe no intervalo. Falei que os 30 minutos
finais do primeiro tempo, ou talvez um pouquinho menos, não quero ser preciosista, é um jogo vergonhoso para uma equipe da nossa qualidade. Então, nós não podemos apresentar isso para o nosso torcedor, apresentar isso como equipe, para o que temos, independentemente do adversário que nós vamos enfrentar. Temos que ser uma equipe mais próxima do que foi a equipe do segundo tempo, uma equipe organizada, uma equipe que procurou com mais lucidez encontrar. Você pode ter dificuldade, você pode encontrar um adversário bem postado, você pode tudo. Só não pode não ser uma equipe que saiba como fazer e como resolver seus problemas. Mano, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Ali na reta final de jogo, eu sinto que até a segunda coletiva que eu te pergunto sobre as suas reações, mas no momento em que a torcida do Atlético Goianiense estava te hostilizando ali um pouco, eu avistei isso da tribuna, o repórter Rafael Seba também falou na transmissão, que você se vira para a torcida do Atlético Goianiense ali de uma forma um pouco mais bem-humorada, mas como a impressão que passou era de que você estava dizendo que iam cair, eu e você apontando assim, como se você estivesse implicando que iam cair Atlético Goianiense e Fluminense. Queria que você confirmasse se foi isso e a sua projeção para o jogo contra o Cruzeiro, por favor. Não, absolutamente não foi nada disso, né? A gente já tem problema que chega para resolver, né? Por coincidência, nós saímos com uma questão, uma frase pós-jogo do Atlético, vinda de alguém do outro lado, e agora de novo, né, alguém... Não temos nada disso. Acreditamos piamente que vamos sair dessa situação e por isso que trabalhamos todo dia com esse objetivo. Oi, mano. Boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT Local. Nos 2 turnos, o Fluminense acabou perdendo para o Atlético. O quanto essa situação preocupa, perder 6 pontos dentro do campeonato para um adversário que está lutando ali pelo mesmo objetivo, nesse momento? É por isso que o Fluminense está na situação que está. Se não tivesse perdido o seu jogo em casa, por exemplo, já não estaria, né? Mas também vamos falar sobre o jogo de hoje. Não adianta, eu não vou falar sobre outros jogos, não acho nem correto da minha parte falar sobre isso. Vou falar sobre o jogo de hoje. Acho que não foi um jogo para se perder também. Tivemos as oportunidades no segundo tempo. Tivemos no primeiro, antes de todo, quando tivemos os 15 primeiros minutos, um cruzamento, Keno entrou sozinho, cabeçou para fora, né? Tivemos no segundo tempo a bola no poste, tivemos a bola de Germán com o zagueiro, salta e salva, né? Tivemos a bola que Serna fez uma jogada lindíssima e era só rolar para Cano para fazer o gol, e aí um pouquinho da escolha errada, né? Acho que já era um jogo, naquele momento, para um outro resultado, tá? Mas também tem que ser maduro nessas horas, né? O Atlético já está jogando com uma diferença de 8 pontos para os que estão fora, 10 pontos, né? Então, o nosso adversário joga numa outra circunstância do que nós, tá? Então, a gente trabalha para ganhar, a gente busca ganhar, mas tem um determinado momento do jogo que a maturidade exige que você não cometa erros graves para não tomar um gol no final, porque custa mais caro ainda do que a situação que está se colocando. A gente tem uma imagem clara que a bola saiu. Foi isso que a gente foi mostrar. E por isso Cano foi expulso, porque Cano levou o aparelho mostrando a imagem e o quarto árbitro disse que é contra o regulamento. Mas dar gol fora, com bola fora, também é contra o regulamento. Feito, senhores. Boa noite. Obrigado. De certa forma, da maneira educada do Mano Menezes de falar, o que ele quis dizer é que o Fluminense jogou mal, mereceu perder e que está fazendo um esforço grande para isso, né? Quando ele fala que quando você não faz a sua parte, o adversário, seja ele qual for, seja qual seja o investimento, qual posição na tabela, o adversário vai fazer a parte dele, o que ele está querendo dizer é que está uma porcaria. Realmente é o que a gente está vendo em campo. O Fluminense não consegue minimamente fazer a parte dele. E quando ele fala que o Fluminense está indo mal nos momentos onde o jogo está ruim também
pelo Fluminense, porque o Fluminense não propicia isso, o Fluminense não dá oportunidade de ter um jogo bom, porque o Fluminense não cria, entrega a bola para um time que também não cria, a gente passa a ter um jogo sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma emoção, e uma partida que passa a ser ruim para os dois times, e é pior para o Fluminense, que tinha uma situação melhor na tabela, que tem um elenco melhor e que tem muito mais possibilidade de permanecer na Série A. Essas possibilidades elas vão diminuindo. A campanha do Mano Menezes, por mais que muita gente fale aí, nossa, é uma diferença absurda, muita gente que eu digo, alguns canais aí talvez você saiba quais são. A campanha do Mano Menezes é muito melhor do que a do Fernando Diniz. Cara, são duas campanhas ruins. A campanha do Mano Menezes é uma campanha ruim também. Ele tem aí, se não me engano, 18 jogos à frente do Fluminense. Eu tô falando aqui só de Campeonato Brasileiro. E já seria tempo suficiente, quantidade de rodadas o suficiente para pontuar e sair dessa situação. Mas muitas vezes, com muitas escolhas erradas, como as de hoje, ele errou quando tirou o Germancano no melhor momento dele no jogo, ele errou por não colocar um time muito mais ofensivo em campo, sendo que você está jogando contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, um time que até então tinha tomado 45 gols, até então não, né? Tomou 45 gols, porque hoje não tomou nenhum. Mais uma vez o Mano Menezes colocou um time morno em campo, uma entrevista também que, na minha opinião, é morna. Tudo que envolve o Mano Menezes está me deixando cada vez mais agoniado, porque ele é o retrato do Fluminense em campo. A situação é bastante complicada, a gente caminha a passos largos para a Série B. Ainda acredito que o Fluminense vai ficar na Série A. Acho difícil, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro agora na próxima rodada. Acho difícil o Fluminense conseguir uma vitória, porque é um time com um bom elenco, que vai estar começando um trabalho ali com o Fernando Diniz. E a gente sabe que começo de trabalho é normal o time empolgar, conseguir alguns resultados bons. Foi assim com o Mano Menezes também no Fluminense. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente só tem agora que torcer para o Fluminense sair dessa situação. E eu torço para que o ano que vem seja diferente, com um técnico que não seja o Mano Menezes. Quero ouvir aqui a sua opinião, quero saber o que você achou do jogo de hoje, o que você acha do trabalho do Mano Menezes. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado. E até a próxima, torcendo para o Fluminense sair dessa situação.